A PEC da transição já tem um relator na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marília Sena. De acordo com o relator da PEC Fura-Teto, o deputado Elmar Nascimento, o prazo máximo para a votação do texto é na terça-feira. Em entrevista coletiva, o líder do União Brasil ressaltou que a vontade da maioria dos deputados vai prevalecer. Com a ajuda de cada um dos respectivos líderes partidários, a ouvir, sobretudo ouvir a cada um dos deputados das bancadas, para que a gente apure o que é que nós temos para construir que reflita a maioria do pensamento da Câmara dos Deputados. Sobretudo porque eu não vou fazer um relatório pensando eu e uma cúpula para ser derrotado. Mas nós vamos traduzir no nosso relatório, a partir do texto base que foi aprovado no Senado, aquilo que reflita o pensamento da maioria da Câmara dos Deputados. Elmar Nascimento ainda vai negociar os principais pontos da PEC para a votação do texto, que já está unido a outra proposta de emenda à Constituição para acelerar a tramitação na Casa, podendo seguir direto para análise em plenário. Quem tem experiência aqui com votação de PEC sabe que o texto base que garante a prorrogação, garante tirar do teto os R$200 do complemento do Bolsa Família, isso já vai ser aprovado por toda a Casa. Quanto à questão para o ano que vem, também vai ser aprovado por toda a Casa. Agora, tem partidos de oposição, partidos de governo, partidos que defendem que seja votado completamente o texto da forma que veio do Senado e outros que vão tentar alterar. E o que nos importa é o destaque, para que o relatório não seja desfigurado pelos destaques. A proposta é a principal aposta de Lula para o cumprimento de algumas promessas de campanha, como o pagamento do Auxílio Brasil em R$600, com um adicional de R$150 para famílias com crianças de até 6 anos e o aumento do salário mínimo. Para a aprovação do texto, a votação é em 2 turnos aqui na Câmara dos Deputados, com o apoio de 308 parlamentares. De acordo com o relator, os deputados que desejarem poderão votar de forma online a partir da próxima quinta-feira, pois com o aumento dos casos de Covid-19 pelo Brasil, as sessões na Câmara dos Deputados vão voltar ao formato híbrido. Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 261 novos óbitos devido à infecção foram registrados no início desta semana. Bom, agora os nossos comentaristas. Na manhã desta quarta-feira, temos aqui o deputado Coronel Tadeu e o Diogo Schelp. Diogo, começando por você, a escolha de Elmar Nascimento e a discussão desta PEC que deve ficar para a semana que vem. Isso irritou alguns integrantes da equipe de transição. Pois é, bom dia, Tiago, Coronel Tadeu, Lívia, bom dia a todos. Existia a mesma expectativa por parte da equipe de transição que a PEC já fosse aprovada esta semana na Câmara dos Deputados. Obviamente que o prazo é curto, a ansiedade é grande para que se consiga esse valor a mais, né, além do teto de gastos, para conseguir cumprir algumas promessas de campanha do presidente eleito Lula. Lembrando que fala-se muito, né, sobre esse excedente de R$200 que precisaria ser aprovado para o Bolsa Família, mas o fato é que essa PEC ela extrapola muito mais do teto de gasto, né? Ela extrapola o valor todo do Bolsa Família, mais adicional por criança e mais muitos outros gastos adicionais, abrindo um espaço aí no orçamento. Então, é realmente uma PEC da gastança, é preciso deixar claro, porque a gente muitas vezes ouve nos discursos dos políticos, dos relatores dessa PEC, um argumento de que sem ela não seria por isso possível garantir os R$600. Não é bem assim, né? Um valor bem mais baixo seria sim possível garantir esses R$200. Agora, há alguns fatores aí dificultadores, né? Então, um deles é o fato de que existe essa possibilidade de um julgamento em relação ao orçamento secreto, a emendas de relator. Isso causou certa insegurança em alguns parlamentares que tinham a expectativa de poder incluir isso aí no orçamento também, né? Colocar isso no bojo da discussão. Alguns partidos que querem um naco maior na distribuição dos cargos no próximo governo e que, por isso, também colocam mais dificuldade e, por isso está sendo empurrado para frente. Mas como a gente viu na aprovação dessa lei Aloysio Mercadante, que vai permitir que Aloysio Mercadante seja presidente do BNDES, aparentemente o Congresso não está apresentando grandes oposições ao futuro governo.
Agora, deputado Coronel Tadeu, bom dia. Apesar dessa certa dificuldade de tramitação dessa PEC na Câmara dos Deputados, ontem o relator do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro, apresentou o relatório final da peça orçamentária, já levando em consideração a aprovação dessa PEC, que propõe um estouro, se a gente for considerar todos os valores, de mais de 200 bilhões de reais. Caso essa PEC não seja aprovada, pelo menos não no formato em que ela chega nas mãos dos deputados, como fica essa situação, hein? Bom dia, Lívia, Tiago, Shelf, todos aqueles que nos assistem, nos prestigiam. Lívia, nós estamos na fase do convencimento. O Marcelo Castro, o senador, que é o relator do orçamento, ele está aí se antecipando a um fato que possivelmente aconteça. Essa fase do convencimento, ela passa por inúmeras conversas. Ontem mesmo, o próprio presidente Lula conversou com alguns partidos, já inclusive pegou os partidos com as maiores bancadas e já chamou para uma conversa para distribuir os ministérios. A mesma prática que nós vivíamos de 2003 até 2016. Os ministérios do próximo governo estão sendo literalmente loteados mesmo e de porteira fechada. A dificuldade é acomodar todo mundo e as vontades de todo mundo. O próprio PT, ele se sente desprestigiado quando ele poderia ter mais ministérios, mas a criação de mais 13 ministérios ou 15 ministérios, não se sabe ainda o número correto, se fala em chegar em 35, às vezes 37, então o número ainda não está correto, é justamente para poder acomodar todas as vontades. E quase todos os partidos vão querer esse espaço. Aí sim, os votos para aprovação dessa PEC serão contabilizados. Eu acredito que eles vão conseguir, eu já havia falado isso algumas semanas atrás, que eles poderiam conseguir até com uma certa facilidade, mas hoje eu até digo que está ficando um pouco difícil. Eu tenho visto mais parlamentares se posicionarem contra e isso tem dificultado essa conta. Hoje eu não acredito que eles conseguiriam os 308, mas nesses próximos dias, nessas próximas horas, com certeza eles vão avançar muito mais sobre os partidos, vão ceder muito mais, principalmente em relação à distribuição de emendas do relator, e aí sim eu acredito que essa vitória será contabilizada contra a minha vontade, deixa eu deixar bem claro. Claro, agora, Shelp, se eventualmente não houver aprovação nessa legislatura para o governo eleito, seria um desastre, né? Seria realmente um desastre, né? O governo Lula já quer entrar gastando a rodo, né? E também elevando tributos. A gente tem visto aí diversas declarações de Fernando Haddad, do próprio Lula, indicando que há uma vontade, né, de fazer uma reforma tributária e que muito provavelmente essa reforma tributária vai levar a um aumento de arrecadação, inclusive prejudicando a classe média. Mas no que se refere à questão específica da PEC da transição ou da PEC fura-teto, como a gente ouviu aí na declaração do relator, a aprovação do excedente de R$200 para compor aqueles R$600, isso seria facilmente aprovado no Congresso, né? A questão é que o valor que se colocou extra-teto é muito grande, chega próximo de R$200 bilhões.